Então vamos lá, vamos fazer a leitura aí, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua riqueza em bondade para conosco, em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As coisas que Paulo vai falar muito nessa epístola, que você vai ouvir muito Paulo falar, é sobre a salvação. E nesse versículo 1 do capítulo 2, ele já começa a explicar para os cristãos ali da igreja o estado espiritual ao qual eles se encontravam e a situação espiritual a qual eles estão agora. E ele explica isso de uma forma que nós precisamos entender, aprender, e é simples de entender. Ele diz que ele vos deu vida. Ele quem? Cristo. Nos deu vida quando estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Observe que Paulo, ele está dizendo para aquela igreja, olha, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Ou seja, o homem, mesmo estando vivo, as pessoas que você vê que estão vivas, andando pela rua, a Bíblia diz que elas estão mortas na questão para Deus, na questão espiritual. Essa era a nossa situação, nós éramos mortos. Por isso que é importante, quando a gente vai falar sobre a condenação eterna, ou a segunda morte, que a Bíblia fala, segunda morte ou a morte eterna, ele não está falando da pessoa deixar de existir, ele está falando de uma separação eterna de Deus, que existe uma confusão muito grande nas interpretações. Mas a Bíblia fala da segunda morte, da morte eterna, as pessoas vão deixar de existir. Os aniquilacionistas creem nisso, né? Aniquilacionista que diz, né, que a pessoa morre e pronto, ela some e não existe mais nada. E nós não cremos dessa maneira. Se o texto fala que você mesmo estando vivo, você está morto, porque espiritualmente você está separado de Deus por causa dos pecados, então a morte eterna é o distanciamento eterno de Deus. Por quê? O homem está morto em seus delitos e pecados. Todo ser humano que se entrega às práticas, aos desejos do pecado, à vontade do pecado, para Deus ele está morto. Por mais que ela reze, por mais que ela ore, por mais que ela professe ter uma fé em Deus, se agarra a alguma coisa de que a fé em Deus, mas na verdade o fato dela não estar convertida, dela não ter crido em Cristo Jesus, não ter se convertido ao Evangelho de Cristo, não basta apenas mudar de vida, mudar as atitudes, mudar as ações, precisa de fato nascer pelo Espírito de Deus. Essa questão do novo nascimento, da salvação, não é apenas, eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de mentir, de me prostituir, agora vou ser certinho e vou pegar minha Bíblia e vou pôr em igreja. Não é uma questão meramente humana, de uma decisão humana. E eu creio que vocês entendem isso. É uma ação direta do Espírito de Deus na nossa vida. Ele quem opera essa mudança, essa transformação. Não é uma mudança que vem de fora para dentro, uma mudança que vem lá dentro pela operação de Deus na nossa vida, que vai se manifestando pelo lado de fora.
Então, estávamos mortos porque vivíamos em delitos e pecados. Mas ele nos deu vida perante ele mesmo. Ele diz que nós, no verso 2, nos quais andastes, Paulo está falando para a igreja, vocês andaram, outrora, ele fala do passado, porque se nasceu de novo, se está vivo, ele não anda mais, né? Nos quais vocês noutrora andavam, segundo o curso deste mundo. O curso do mundo é a direção que o mundo está seguindo. É um curso de pecado, de orgia, de depravação, de entrega aos prazeres pecaminosos da carne. Seguíamos o curso desse mundo e fazíamos isso porque agíamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua ou opera nos filhos da desobediência. É importante também isso aqui, porque tem muitas pessoas que falam que eu vi pregadores explicando que principado e potestade está se referindo a autoridades terrenas. Sim, em alguns momentos sim, mas não sempre. O texto aqui é claro que ele não está se referindo a autoridades terrenas. Príncipes e potestades do ar, ou das regiões celestes. Príncipes e potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então não está falando de principados e potestades humanas, ou seja, de poderes e autoridades terrenas. Está falando de principados e potestades, poderes espirituais do mal, que atuam nos ares celestiais. E que quem dão o curso a este mundo. Por que o mundo segue esse curso? Porque os principados e potestades do ar, das regiões celestiais, os espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, é quem conduz o curso desse mundo. Observe que ele diz, esses espíritos malignos, esses espíritos, principados e potestades, poderes e autoridades do ar, são espíritos que atuam nos filhos da desobediência, atuam nas pessoas, atuam nos indivíduos. Ou seja, o homem entregue aos delitos e pecado, ele está debaixo de influência maligna. Ele está debaixo de influência diabólica, demoníaca, de espíritos do mal, de principados e potestades que dominam suas vidas. Quando a pessoa não consegue conter os seus impulsos pecaminosos, não consegue conter os seus pecados, e vive entregue a todo tipo de desejo, vontade pecaminosa, ela é escrava desses espíritos que atuam nos filhos da desobediência. E nós éramos assim antigamente. O texto está dizendo, no passado, não somos mais, porque agora quem opera em nós não é mais o espírito, os espíritos potestade do ar, agora quem opera em nós é o Espírito Santo. Não é mais o espírito maligno, espírito demoníaco, diabólico, mas o Espírito Santo. Depois Paulo vai explicar isso mais detalhadamente em Efésios capítulo 6, na armadura de Deus, e a gente vai chegar lá. Então, mas nós precisamos entender que Paulo está falando a pessoas convertidas, não meramente a pessoas religiosas. A pessoa pode ser religiosa, pode ter uma religião, pode frequentar uma religião, pode andar com a Bíblia embaixo do braço, pode fazer as coisas certinho, mas ainda assim está debaixo dessa influência maligna. Ainda assim está dominado pelos principados e potestades do ar, porque eles atuam nos filhos da desobediência, levando cada um a fazer algo diferente. E de repente, vamos dizer que no pastor Zezinho, ele operava levando o Zezinho para as orgias, para as baladas da noite, para a prostituição, para as bebedeiras e prostituição das noitadas. Já, digamos, no Raul, talvez o espírito da desobediência já não operava dessa forma, mas talvez já operava de outra maneira, talvez o Raul já era um mentiroso. Aí talvez na irmã Cleide, o espírito da desobediência já operava de outra maneira, talvez ela era uma idólatra.
não era mentirosa como Raul, não fazia o que o pastor Zé fazia, mas era idólatra, postava diante de mais cultura. Então, o espírito da desobediência, ele vai operando nas pessoas conforme a operação dele em cada indivíduo. E por isso você esqueça aquela ideia de pessoas que dizem, mas eu não bebo, não fumo, eu não firmo a ninguém, eu acho que Deus vai me dar uma coisa boa. Deus não vai lhe dar uma coisa boa, porque você não merece. Por melhor pessoa que você seja aos olhos da sociedade, ainda assim você está debaixo de influência maligna. Só o fato de você se sentir bom, porque não bebe, não fuma, não se prostitui, isso já significa o quanto mal você é. Só o fato de você se sentir bom, isso já revela o quanto perverso você é, porque não há ninguém bom. Então essa era a nossa natureza passada. Mas andávamos dessa forma porque também éramos filhos da desobediência. Mas agora ele não opera mais dessa forma em nós, ele agora opera dessa forma nas outras pessoas que não estão convertidas ainda, a quem Cristo ainda não deu vida, ainda continuam mortos em delitos e pecados, mesmo sendo religiosos. É muito importante, irmão, falar sobre isso, porque as pessoas religiosas que vão à missa todo domingo, que vão ao culto todo domingo, que vão à reunião religiosa da fé que ele professa toda semana, ele acha que aquilo lhe torna uma pessoa melhor do que as outras. Não é. É necessário nascer de novo. É necessário que o Espírito de Deus lhe dê vida, que você seja selado com o Espírito Santo. E então, ele fala aqui no verso 3, desses filhos da desobediência, no verso 2, o Espírito que está atuando neles, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Novamente ele fala que é coisa do passado. Andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui ele mostra para nós várias coisas importantes. Nós éramos todos filhos da ira, dignos de sermos condenados, dignos de sermos lançados no inferno. E por quê? Porque nós também andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Então, aprende uma coisa interessante, fazendo a vontade dos pensamentos. Nós ainda temos pensamentos pecaminosos? Sim. Mas não nos entregamos mais a eles corriqueiramente, constantemente, continuamente, por prazer e por alegria. Se em algum momento nos entregamos às vontades do nosso pensamento pecaminoso, é um vacilo, é um escorrego, e fazemos aquilo com tristeza. Olha a diferença. Mas quando nós éramos, isso aqui, irmão, mostra algo muito profundo para nós. Eu vejo pessoas, pastor Adel, como é que eu faço para saber? Como é que eu sei que eu estou salvo? Isso aqui está revelando para nós, irmãos, isso aqui está falando coisa tão profunda, que até é difícil de você explicar o que é que isso aqui está revelando para nós. Isso aqui está revelando para você mesmo se identificar lá no mais íntimo da sua alma, lá no mais profundo da sua alma, se você realmente é salvo ou não. Porque só quem sabe da sua vida são duas pessoas, você e Deus. Só quem sabe o que está dentro de você, como você lida com o pecado, é você e Deus. Ou seja, como você lida com o pecado, se você gosta quando peca ou se você detesta quando peca. Se você tem prazer, alegria quando peca e já fica pensando em vou fazer de novo, ou se você se angustia quando peca. Diz, vou lutar contra o pecado, mesmo que faça de novo, mas você diz, eu vou lutar, e você não faz nem ideia que você vai fazer de novo, mas depois acaba fazendo. Isso é uma diferença, irmão. Então, ele diz que nós, todos nós, sem exceção, também todos nós, não há exceção, não existe ninguém que não tenha pecado, não existe ninguém que seja justo por si, por suas próprias obras, por seus próprios esforços. Todo indivíduo é
pecador, e andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros. Nós, eleitos de Deus, eleitos na eternidade passada, antes, quando foi que aconteceu a eleição, que a gente já falou aqui, acho que foi nessa epístola mesmo, né? A eleição aconteceu antes da fundação do mundo. A eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar o mundo, criar o mundo, ele já tinha eleitos que iam ser salvos. Diz que mesmo esse que era por natureza filho da ira. Por quê? Porque o homem é mau na sua essência. O homem é mau na sua essência, mas pela misericórdia, pela graça de Deus, ele nos salvou, é o que ele vai dizer. Nós éramos filhos da ira, como todos os outros, mas Deus, verso 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós éramos por natureza filhos da ira, filhos da condenação, mesmo sendo eleitos, para mostrar que nós somos iguais a todos, que nós não há nada bom de nós mesmos, mas que o fato de termos sido salvos, meu irmão, ele diz aqui, foi pelo amor de Deus, pela graça de Deus, com um amor muito com o qual Ele nos amou, Ele nos deu vida em Cristo, Ele nos salvou, sendo nós filhos da ira. Isso para mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Todos éramos filhos da ira, amém? E por que Deus escolheu alguns? Não porque aqueles ali eram melhor do que os outros, não, porque todos são filhos da ira. Deus escolheu alguns, o texto diz, por sua graça simplesmente, por seu favor imerecido, pela sua bondade imensurável, incalculável, imedível. Nem existe essa palavra, que eu estou criando ela agora. Porque imensurável fala de algo que não pode medir, né? Então ele nos salvou pela graça. Éramos todos filhos da ira. Então você está salvo hoje, você não tem que se considerar melhor do que ninguém. Você também era filho da ira como os outros. Você só está salvo porque pela graça de Deus. Adianta ter uns crentes por aí que andam petulantes, espiritualmente com um sapato de 40 centímetros, se achando melhor do que os outros, se sentindo melhor do que os outros. Que tem de mulher que se sente melhor do que a outra, porque não pinta a unha, porque não arruma o cabelo, porque não passa uma maquiagem, que anda num salto espiritual, se sentindo melhor do que as outras, mais santa do que as outras. Que tem de gente achando que é mais santo do que os outros, que ora 1 hora por dia, 2 horas por dia, jejuma 3 vezes por semana, faz vigília, sobe monte, em cima de um salto espiritual. Não é, filho. Não é. Você não é melhor do que ninguém, não é mais santo que ninguém, não é mais justo que ninguém. Todos são salvos pela graça. E ele diz que ele, juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. Por quê? Porque ele disse no verso 1 que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos porque vivíamos entregue aos pecados, mas agora, juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou. Agora nós estamos vivos. Agora nós podemos chegar diante de Deus e falar com Deus e saber que Deus está nos ouvindo. Porque agora estamos vivos, porque agora o Espírito dele habita em nós. Agora nós ouvimos o Evangelho e cremos e nos convertemos. Agora, como disse Paulo, nós temos coragem e ousadia para entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado, temos livre acesso, estamos vivos. Podemos falar com Deus, ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Porque ele nos ressuscitou. Nos ressuscitou no momento em que ele nos deu o Espírito. No momento que o Evangelho chegou até nós, nós ouvimos o Evangelho e cremos.
e Ele nos selou com o Espírito Santo. Pronto, ali, a partir daquele momento nós estamos vivos, não estamos mais mortos. É como Jesus disse, o homem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, porque o homem nasce da carne, vem ao mundo, contudo ele continua morto por causa dos pecados. Então o homem precisa nascer de novo. Agora o nascimento que Jesus diz, da água e do Espírito, um nascimento espiritual, agora não para o mundo físico, mas agora para Deus. E isso acontece quando nós ouvimos o Evangelho, não é qualquer coisa, mas é o Evangelho da salvação, da graça, e nele cremos e recebemos o Espírito. E então, além de ter nos ressuscitado, olha que mistério tremendo isso aqui, irmão. Verso 6, nos ressuscitou juntamente com Ele, nos ressuscitou, estamos vivos, não é isso agora? Agora eu posso falar com Deus, ter certeza que Ele me ouve. E nos fez também assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, irmão, olha que coisa tremenda. Eu, além de agora, eu estar vivo, não estar mais morto, também estou sentado nos lugares celestiais, em Cristo. Entende o mistério aí, vaso? Eita! Toma posse. Me diz uma coisa. Faça de conta que você não... Um crente aqui da igreja, deixa eu escolher um crente aqui da igreja, irmão Lauro, pronto, irmão Lauro está ali, sentadinho ali. Faça de conta que você não conhece o irmão Lauro. Aí você passa na rua, você vê o irmão Lauro passando, e vê também, sei lá, um assassino, um matador de gente. Não tem temor a Deus, um ateu, um assassino, uma pessoa que mata gente. Você vê os dois passando ali. Quando você olha para os dois, você não, humanamente falando, você vai ver alguma diferença? Você não vai ver diferença nenhuma, a não ser na estatura, na aparência. Mas são duas pessoas, dois seres humanos. Só que no mundo espiritual, aquelas duas pessoas que estão passando ali, no mundo espiritual, Deus olha, os demônios olham, os anjos olham, os seres espirituais olham e veem. Um ali que está vivo, espiritualmente falando, e o outro que está morto, espiritualmente falando. Só que nós olhamos, não conseguimos identificar isso a olho nu, amém? Então, essas pessoas vivas estão andando entre as mortas, pessoas mortas estão andando entre as vivas, nesse sentido espiritual. E o mais, aquele mesmo irmão Lauro que está passando ali, que ninguém dá nada por ele, é só mais um ser humano como eu, como você, mas ele está passando ali na rua, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele está sentado lá nas regiões celestiais com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas está sentado, como é que ele está sentado nas regiões celestiais e está bem ali? Porque ele está sentado lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é o que o texto diz. Está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que eu digo para vocês muitas vezes, Cristo Jesus está sentado à direita de Deus. Cristo é a própria igreja no céu. E a igreja é o próprio Cristo na terra. Ou seja, quem persegue você está perseguindo a Cristo. Aquele velho exemplo, que Jesus vai lá, aparece para Paulo, Paulo vai furioso para Damasco para perseguir os crentes, aí Jesus aparece para ele, Paulo, o que é que você me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas não, Senhor, eu estou perseguindo é a igreja, estou perseguindo os cristãos. Ele disse, não, pois quem que persegue os cristãos, a igreja persegue a mim, porque eu e eles somos um só. Ele sou eu aqui na terra e eu sou eles lá nas regiões celestiais, no céu, sentado à direita do Pai. É um mistério. Paulo vai dizer isso aqui lá em Efésios capítulo 6. Grande é esse mistério, quando ele fala do casamento. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, serão os dois uma só carne. Você olha eu e a minha esposa aqui do meu lado, a Viviane, que está ali. Você olha eu e a Viviane aqui, você olha e vê nós uma só carne? Não, você olha e vê nós duas pessoas distintas. Eu sou o Jardel, ela é a Viviane. Mas a Bíblia diz que nós, pelo fato de estarmos casados, somos uma carne só. É um mistério? É. E ele mais diz assim, e grande é esse mistério, me refiro entre Cristo e a igreja.
Por quê? Porque embora Cristo e a igreja sejam dois distintamente, mas ao mesmo tempo são um só. Porque estamos ligados pelo Espírito dele. Então, meu irmão, você, por mais simples que você seja, mora numa casa de taipa, bêbado de um pote de barro, não tem um transporte para andar, não tem um bom emprego para ganhar muito, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O mundo olha para você e não dá nada, porque o mundo olha e dá aquilo que as pessoas possuem. Se você tem uma Hilux, você vale uma Hilux. Se você tem um Fusca, você vale um Fusca, aos olhos do mundo. Mas você pode ser como João Batista, não ter nada, morar na beira do deserto, ficar como um doido clamando, vestido com pele de camelo. Mas ainda assim Deus olha para ti e diz: você é o maior dentre os homens e as mulheres. Não em sentido de soberba, de arrogância, mas porque Ele está em você, Ele habita em você, você está vivo, você andando na rua, todo mundo, mas está todo mundo vivo. Não, tem uma diferença espiritual, aqueles estão mortos, aqueles estão vivos, porque estão em Cristo Jesus. E digo mais, aquele pequenininho que você despreza, que você escarnece dele, aquele meu irmão, aquele ali que você está vendo ali, está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus nesse exato momento, porque Cristo está lá e vive para interceder por ele. É tremendo esse mistério, meu irmão. Por que nós vamos andar por aí com peninha de nós mesmos, sentindo um coitadinho? Nós não somos coitadinho coisa nenhuma. Nós somos o povo de Deus nessa terra, os eleitos de Deus, a nação santa, o sacerdócio real. Nós estamos assentados em Cristo, espiritualmente. Se eu estiver assentado perto do presidente do Brasil hoje, quem é? O Bolsonaro, podia ser o Lula, podia ser qualquer um. Eu estou sentado perto do presidente, é uma posição importante, posso ali falar com ele, humanamente falando. O presidente é uma pessoa importante, seja quem for. Pastor, mas o Lula é não sei o quê, mas se for o presidente é uma pessoa importante. Mas o Bolsonaro não sei o quê, mas se for o presidente é uma pessoa importante. É a maior autoridade da nação. E você sentar perto dele é um privilégio, um prazer, uma alegria, você poder falar com um homem daquele. Mas lembre-se que espiritualmente você tem acesso livre à presença de Deus. Espiritualmente você está sentado ao lado do Pai. E o melhor, para falar com o Bolsonaro, com o presidente, qualquer que seja, é uma burocracia mais medonha do mundo. Tem que assinar papel, tem que passar uma porta, duas portas, três portas, segurança, não sei o quê. Tem que ficar sentado 2 dias no sofá esperando para ele lhe atender. E com Deus não, meu irmão, é só você abrir a boca aí e falar com ele, que ele já está te ouvindo agora. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Coloque isso na tua cabeça. Quando você estiver lá na tua casa, tua casinha simples, sentado naquele tamborete de couro, cru. Aí você estiver lá olhando, aí você lembra: eita Jesus, que mistério. Estou olhando para a minha casinha aqui, mas olha, nesse exato momento eu estou sentado lá no céu, espiritualmente falando, à direita, do lado do Pai, Jesus Cristo. É isso. Vou lá na minha tia, lá no interior, qualquer dia desse, vou fazer uma filmazinha lá na casinha de taipa dela para vocês verem. Tem muito que não sabe o que é uma casa de taipa, né? Vou lá. Ela gosta tanto quando eu vou lá. Só que nesse período da Covid, né, a gente evitou estar indo, porque a gente nunca sabe, irmão, porque tem pessoas assintomáticas que não sentem nada, né? Tem pessoas, por exemplo, essa gripe mesmo que eu estou me recuperando, né? Hoje estou com 10 dias, né? Hoje mesmo que fosse qualquer coisa, já não contaminava mais ninguém, de acordo com as informações sanitárias, né? Com os protocolos aí. 10 dias você já não contamina mais ninguém, mas eu não sei se eu estou com Covid, se eu estou ocupado, eu fiz o exame, estou esperando o resultado. Aí quer dizer, você vai, vem para o meio do povo, passa para um, passa o outro, já passa para o outro, daqui a pouco está todo mundo doente. Aí tem gente que, enquanto você sente só o sintoma de uma gripe leve, às vezes nem sente nada, tem outra pessoa que vai sentir e vai passar mal. Tem outra pessoa que de repente vai precisar ir para o hospital, se entubar, se internar e talvez até óbito. A gente tem que ter responsabilidade com isso. E não pensar só na gente. Então, mas aí a gente vai
né, voltar a visitar nossos parentes em nome de Jesus. Até tive agora lá com o papai, com o meu irmão já, fizemos umas visitas lá, mas vamos fazer outras. Então, ele fez isso, nos deu vida em Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais. Para quê? Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros, né, nos tempos que hão de vir. Quando fala século vindouro, ele está falando desse tempo presente que vai passar. Esse tempo como a gente existe hoje não vai mais existir. Vai vir um tempo novo, um século novo, épocas novas, terra nova, céu novo, tudo novo. Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, por que Deus nos deu vida, sendo nós pecadores, estando mortos de pecado? Por que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Para mostrar, no século que vem, no mundo novo que vai vir, na terra nova que Ele vai estabelecer, mostrar o quanto a sua graça é rica, o quanto a sua graça é soberanamente, supremamente rica. O que é uma graça rica, meu irmão? Suprema, rica demais. É você perdoar o pecador mais violento que fez mal contra você. O pecador mais violento, mais ignorante, mais bruto, que pecou contra você, é você perdoar, não ter mágoa nenhuma, esquecer tudo, absolutamente tudo, e limpar e perdoar ele completamente, e amar ele de um modo que ninguém pode entender o tamanho desse amor. Foi isso que Deus fez por nós. Por isso é a graça suprema. Só que essa graça suprema, esse amor é em Cristo. É porque Cristo morreu na cruz, não é porque você fez algo para merecer, não. Entenda isso. É o que ele diz no final do verso 7. E no verso 8, ele diz então, porque essa graça suprema, essa bondade soberana em Cristo, por quê? Por quê? Porque pela graça vocês são salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí o pessoal vai e me pergunta, pastor Jardel, o que é que ele está falando aqui? O que é graça, o que é dom de Deus? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, ele está falando da salvação ou da fé que ele deu pela graça? Dos dois. Olha o texto. Pela graça, favor imerecido, não foi esforço seu, perdoe a mim, a turma aí que acha que o homem quem faz por onde ser salvo, me perdoem. Pela graça, merecido, sem ter esforço seu, se você ter feito nada, pela graça vocês são salvos. Mas mediante o quê? Por que eu estou salvo pela graça? Por causa da fé, mediante a fé. Eu sou salvo pela graça, mas porque eu creio, porque eu acredito, porque eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Ah, então é porque eu tenho, então vem de mim. Não, o fato de eu ter não significa que vem de mim. Porque ele deixa claro que isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode sapatear, falar língua estranha, pular, rodar aí. Pode andar igual o caranguejo no meio da... Não, se você andar igual o caranguejo, eu me benzo e sai correndo. Aí aparecer aquela menina lá do exorcista, aí eu tenho medo. Mas, pela graça, por meio da fé, a graça me salvou, um favor tremendo, merecido. Mas porque eu criei. E por que eu criei? Porque eu quis crer, como alguns dizem. Que isso, irmão? Para de ser menino. A fé não é um produto humano. A fé salvífica não é um produto humano. Todo mundo crê em alguma coisa, acredita em alguma coisa, mas a fé salvífica não é. A fé salvífica, a fé que salva, não é um produto humano. Ninguém crê porque quis crer, ninguém crê porque se esforçou para quê, se espremeu para quê. E também ninguém deixa de crer porque eu não quero crer. Não existe isso. A fé, ele diz, é um dom de Deus. O que é um dom? Presente. Aí você lembra lá do que está em Mateus capítulo... Lembra aí, Gilmar? Lembra aí, Marcelo, vocês aí. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos, Senhor Pai, porque assim te aprove. Tu, Pai, ocultou aos sábios instruídos para eles não entender,
Senhor quem ocultou e revelou aos pequeninos, porque assim foi da tua vontade. Ele fez. Ele fez isso. Então ele está dizendo aqui, é pela graça, vocês são salvos. Paulo está explicando para a igreja. Igreja de Éfeso. Não vem de vocês, é um dom de Deus, foi Deus que deu. Aí ele diz mais no verso 9, já estamos quase concluindo. Não vem de obras. Ei, não vem de obra, filho. Não adianta você fazer obra querendo se justificar, querendo alcançar a graça de Deus. Romanos 8 vai dizer, não depende de quem quer, de quem corre, de quem busca, mas depende de Deus querer se compadecer. Você só está aí porque Deus quis compadecer de você. Não depende de obra. Por que não depende de obra? Verso 9, para que ninguém se glorie. Eu criei porque eu quis. Você creu porque quis coisa nenhuma, rapaz? Lembra daquele moço formado em direito, advogado, que eu disse para vocês, chegou no ponto lá, chorou. Ele disse, Jardel, eu vejo vocês crer, rapaz, eu não consigo, eu queria tanto crer, mas não consigo. Oxente, se a fé fosse vontade do homem, aquele homem dizia, não, eu quero crer e eu vou crer. Acabou essa história, não é assim, filho, é uma questão espiritual. Por isso que muitos leem a Bíblia e entendem ela só pela mente, e seguem a religião porque entendeu pela mente. Mas a coisa tem que ir mais além, tem que ser algo espiritual, é diferente. Não é apenas um entender com a mente, um acreditar com a mente, é um crer, uma convicção, uma certeza absoluta, lá no espírito, mais profundo do seu ser. Então, pela graça, é isso, não é de obra para que você não se glorie. Tá? Verso 10, concluindo. Porque nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, nós já somos criados para fazer boas obras. Estava lá, salvação, a fé não vem da obra humana. Você não tem nada que se gloriar porque tem obra. Você foi criado em Cristo Jesus, nasceu de novo, gerado pelo Espírito Santo, saiu da situação de mortos para estar vivo pela graça e para praticar boas obras. É um dever nosso. Só que é um dever nosso, só que a gente não pratica como um dever. A gente pratica espontaneamente, voluntariamente. Toda vida que um crente faz uma boa obra, ele pratica aquilo porque é da natureza dele, porque ele nasceu para aquilo, a Bíblia diz. Então, irmãos, concluindo aqui essa primeira parte aqui do capítulo 2, do verso 1 ao 10, da carta de Paulo aos Efésios, aqui ele falou da nossa salvação, dessa graça tremenda que Deus nos deu para nos salvar. Qual é o resultado da nossa salvação? Saímos da situação de mortos, agora estamos vivos, sentados nas regiões celestiais em Cristo. Não alcançamos isso pelas obras, por esforço humano, foi pela graça de Deus em Cristo e pela fé, por meio da fé, porque cremos. E o crer foi Deus que nos deu o dom. E nós somos iguais a qualquer ser humano, não somos melhor do que ninguém. Espiritualmente há uma diferença que não se dá para calcular. Mas isso não nos torna melhor do que ninguém, foi a graça de Deus. Alcançou você, não alcançou o outro, Deus sabe o porquê, é ato soberano dele. Mas o fato é que nós somos iguais a qualquer outro ser humano. Mas Deus quis nos salvar e nós estamos salvos. E nós precisamos aprender a nos alegrar nisso, em nome de Jesus.